Alunos, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre técnicas de redação para radiojornalismo. A ideia é que vocês entendam e interiorizem essas regras, essas técnicas, para usarem na hora de escreverem qualquer tipo de textos jornalísticos para a rádio, sejam eles notas, notícias, reportagens, boletins. Então vamos começar. A primeira coisa, não seja inimigo do texto. É um erro primário associar que quem trabalha em rádio é um inimigo do texto ou que teria menos trabalho com o texto, com a palavra escrita. Talvez em nenhum meio o texto seja mais importante do que como no rádio. Por quê? Porque notícias bem escritas são a base de um bom jornalismo. Se as notícias são bem escritas, na hora de ler, o jornalista vai se fazer entender, O público, o ouvinte, vai entender aquilo que ele escreveu e que ele está dizendo ali no rádio. Se você tiver uma grande história, mas se perceber que não vai conseguir fazer o ouvinte entendê-la, é melhor nem transmiti-la. E é preciso lembrar que a gente está redigindo, a gente está escrevendo para o ouvido e não para o olho, O ouvinte não vai estar vendo aquilo que estaria acontecendo na reportagem como se fosse na televisão, ele só está ouvindo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E a gente deve escrever como se fala, como a linguagem coloquial, com frases curtas, uma ideia em cada frase. A gente tem que sempre nos perguntar: essa é a melhor forma para se dizer isso? Ou os meus amigos falariam dessa forma num bar, numa conversa informal, fora da faculdade, por exemplo? Então vamos lá, uma dica: seja objetivo. Dinâmico, rápido e ágil, o rádio exige de quem escreve a objetividade, a economia de palavras e o encadeamento claro e simples de ideias. Por que isso? Para o ouvinte compreender aquela informação no exato momento em que ele a escuta. Se for parar para pensar naquilo que foi dito, porque estava muito complicado, ele já vai ter perdido aquela notícia, já vai ter começado outro e não vai entender nenhuma das duas. Objetividade é ir direto ao assunto. A gente tem que ser econômico nas palavras, mas isso não significa que a gente tem que ser simplório ou dar uma explicação pela metade, mas sim usar palavras certas, poucas linhas para informar determinado fato em toda a sua complexidade e dimensão, sem transformar o texto em algo muito rebuscado, cheio de adjetivos ou tortuoso, difícil de entender. Outra dica é escreva como você fala. A ideia é que a gente conte uma história para alguém que estaria diante da gente, Se a gente puder usar só uma palavra para contar aquilo, é melhor usar só uma e não três. Um texto rebuscado, ele não é conveniente nem para uma página de jornal impresso. Imagina para o rádio, é pior ainda. Palavras ou frases que nunca sairiam da nossa boca tornam o texto artificial no ar. E o ouvinte fica desconfortável com aquela informação, acha que o locutor ou radialista está muito artificial, sabe? Mas a gente também não pode tender aos extremos, por exemplo, não pode passar do limite do coloquial e nem ignorar a norma culta da língua portuguesa. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre o coloquial e o formal que informe as pessoas, daquilo que a gente está querendo contar, mas que seja uma conversa. Quando a gente terminar de escrever, é bom a gente reler e ver se tem fluência naquilo que a gente está lendo, Se a gente perde a respiração no meio daquilo que a gente escreveu, é melhor a gente tentar de novo, escrever de novo, porque a ideia é que a fala flua, não que a gente perca a respiração. Outra dica: coloque-se no lugar do ouvinte. É que o ouvinte ele tem 1 segundo para ouvir e entender o que você escreveu e leu. Ele não pode voltar para reler, como fazem nos jornais ou revistas impressas. Então, palavras mal empregadas e construções mal feitas, elas são prejudiciais para essa compreensão. Elas atrapalham a compreensão do ouvinte. Então, a gente tem que buscar a simplicidade, a clareza das frases.
Porque, em geral, a gente ouve rádio quando está fazendo alguma coisa, né? É raro aquele ouvinte que fica completamente concentrado na programação do rádio. Então, são várias situações em que a gente ouve rádio, fazendo as tarefas de casa, dirigindo o carro, no trânsito, né? Às vezes até no trabalho. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão do entendimento. A pessoa está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, então a gente tem que facilitar o entendimento dela. Outra dica é escreva com simplicidade. Não tente impressionar, gente, parecer que a gente sabe todas aquelas palavras difíceis da língua portuguesa. O legal é ser claro, preciso, escrever frases curtas e fortes. No radiojornalismo não há lugar para complexidade. A gente tem que saber o que a gente quer dizer e isso deve ser dito de forma clara, simples e precisa. É uma simplicidade quase infantil que é ideal para o rádio. Quando você está conversando num bar, tomando um cafezinho, normalmente a gente está falando no estilo radiofônico, que é o estilo de conversa. Por exemplo, Roberto foi para o hospital, o marido da Carolina saiu de casa outra vez, o filho do Ricardo criou outra confusão. Seriam frases que poderiam ser ditas no rádio. Outra dica que eu já falei um pouquinho, né, dentro das outras dicas anteriores, mas que vale ressaltar. Use frases curtas. A primeira linha da notícia deve ser curta e forte. Por quê? Porque ela precisa prender a atenção do ouvinte, até fazer ele aumentar o volume do rádio para entender melhor, para se concentrar naquela informação. E, ao mesmo tempo, essa primeira frase deve preparar o ouvinte para uma sequência de informações que ele ainda não conhece. E é preciso lembrar também que o ouvinte pode estar desatento, pensando em outras coisas e até mesmo pensando em desligar o rádio naquele momento. Então, a sua frase ela tem que ser simples e forte para chamar atenção. Então vamos lá, escreva apenas uma ideia em cada frase e evite usar longas citações no meio das frases. Sem esse cuidado, quando a gente acaba de ler, o ouvinte já vai ter esquecido o começo. Então tem que ser frase curta mesmo, gente. Não coloque uma citação longa no meio da frase, porque ele vai se perder nesse caminho. Além disso, frases curtas, elas deixam o texto mais ritmado, o que ajuda a despertar o interesse do ouvinte, ou pelo menos ajuda a não espantar o ouvinte, porque tem ritmo, né? Outra dica, vá direto ao assunto principal. Cada notícia deve começar com uma frase que vai cumprir aquelas funções do lead, né? Que é o que, quando, quem, como, onde. E essa frase vai dar ao ouvinte a possibilidade de entender o núcleo duro da informação, ou seja, o que é mais importante e mais factual nessa informação. Normalmente, o núcleo duro da informação coincide com a resposta de quem e o que. Normalmente, o que a gente quer mais saber é o que aconteceu e quem fez aquilo. Né? E as outras respostas do lead, elas são importantes também, mas podem ser respondidas depois. Para facilitar, a gente pode começar o texto com uma frase manchetada. O que é uma frase manchetada? É uma frase sem artigo. Por exemplo, seria incorreto. A saída do Congresso do PSD, onde interveio sobre a evolução da economia portuguesa, Durão Barroso prometeu baixar o IVA para 16% dentro de 3 anos. IVA, gente, é porque em Portugal. O autor desse livro é português. Mas vamos lá, como que seria correto? Ao invés de a saída do Congresso, onde interveio sobre a evolução da economia portuguesa, Durão Barroso prometeu baixar o IVA. Na verdade, você tem que falar quem e o que ele fez logo no início. Então, o correto seria: Durão Barroso promete baixar o IVA para 16% dentro de 3 anos. O líder do governo e do PSD fez a promessa quando saía do Congresso. Viu que tem muito mais força, é muito mais informativa, chama a atenção e vai direto ao ponto. Outra dica é restringir os adjetivos. Algumas vezes os adjetivos são necessários, mas frequentemente eles são usados de forma exagerada. Quando a gente for usar um adjetivo, a gente tem que se certificar de que ele acrescenta mais informação àquela notícia, àquela reportagem.
É perfeitamente aceitável enfatizar fatos numa notícia. Mas, se alguma coisa não aconteceu de determinada maneira, a gente não pode inventar só para brilhantar a informação, não. É melhor ter uma notícia correta de 2 linhas do que 2 parágrafos deslumbrantes e incorretos. Lembrem-se que sempre a base da informação tem que ser correta e o adjetivo só vai vir para acrescentar informações, não para florear a notícia. Então, por exemplo, alguns exemplos incorretos. Acontecimento memorável, sério perigo, crise aguda, êxodo em massa, assassinato brutal, fuga rápida, perseguição em alta velocidade. Nenhum desses adjetivos acrescenta muita coisa à informação, porque, por exemplo, o que é um acontecimento memorável? Depende, para mim pode ser uma coisa, para o ouvinte pode ser outra. Então, use simples acontecimento. Sério perigo. Normalmente o perigo já é sério, né? Crise aguda. Normalmente a crise já é aguda, então é desnecessário, não acrescenta uma informação nova. Êxodo em massa. Quando é êxodo, já é porque são muitas pessoas. Assassinato brutal. Qual assassinato que não é brutal? Né? Fuga rápida. Normalmente a fuga é rápida. E perseguição em alta velocidade. Já viram perseguição em baixa velocidade? Então, são adjetivos desnecessários. A gente também não pode se esquecer do verbo na frase. Toda frase precisa de um verbo. A ação que está sendo descrita precisa ficar clara para o ouvinte. Porque, gente, a maior força do rádio é ser dinâmico e o verbo dá esse dinamismo, né? O uso do verbo no presente, principalmente, dá a impressão de que alguma coisa está acontecendo naquele momento, né? E é muito apropriado usar o verbo no presente, principalmente na primeira linha da notícia. Às vezes, isso não vai ser possível, mas sempre que for, é interessante usar. E a gente tem que preferir também a voz ativa ao invés da voz passiva, porque a voz ativa ela traz uma ação para a frase. Por exemplo, na voz ativa, o ministro escreveu a carta ao presidente. Voz passiva, a carta ao presidente foi escrita pelo ministro. Percebeu a diferença? Na primeira frase, o ministro tem ação, ele escreveu a carta. Na segunda frase, é uma frase sem ação, a carta ao presidente foi escrita. Então, ó, a voz ativa tem 3 vantagens. Uma, ela é mais curta. 2, dispensa o verbo ser. 3, ela soa mais direta, mais vigorosa e mais concisa que a passiva. Então, sempre que a gente puder, vamos usar a voz ativa. E a gente também vai preferir sempre escrever na ordem direta. O que é a ordem direta? É sujeito, verbo e predicado. Nessa ordem. É um trio insubstituível em qualquer texto. Vamos ver alguns exemplos. Incorreto, primeiro. Inaugurar o estádio das Antas no Porto é a tarefa que espera o primeiro-ministro que hoje está no Porto. Correto. O primeiro-ministro está no Porto para inaugurar o novo estádio das Antas. Tá vendo que na primeira frase fica um pouco confuso. Inaugurar o estádio das Antas no Porto é a tarefa que espera o primeiro-ministro que hoje está no Porto. Enfim, não tem a ordem direta de sujeito, verbo, predicado. Ela fica confusa, as coisas estão misturadas. Na segunda, ó, sujeito, primeiro-ministro, verbo está, predicado no Porto para inaugurar o estádio das Antas. Então, a gente vai preferir sempre usar a ordem direta das frases. E vai evitar também intercalar frases. Quando a gente intercala frases ou expressões, elas quebram o ritmo da notícia e elas acabam encobrindo a informação principal. Quando a gente começa a colocar vírgula, a informação no meio, a pessoa no final ela não sabe nem do que a gente estava falando no início. Então, veja um exemplo incorreto. O primeiro-ministro, que já se manifestou publicamente contra a pretensão espanhola de punir os países que não consigam diminuir o fluxo de imigrantes ilegais para a União Europeia, encontra-se hoje com José Maria Aznar. A segunda frase que estaria correta, né? Sem intercalar frases. O primeiro-ministro encontra-se hoje com José Maria Aznar. Durão Barroso vai abordar a política de imigração europeia.
O chefe do governo já se manifestou publicamente contra a pretensão espanhola de punir os países que não consigam diminuir o fluxo de imigrantes ilegais para a União Europeia. Tá vendo que fica mais claro? Como que a gente deixa de intercalar frases? A gente substitui as vírgulas ou os espaços, né, que a gente coloca aqui em rádio, porque muitas vezes a gente não usa vírgula, por ponto final. A gente coloca ponto final, separa as frases e aí fica muito mais fácil de entender.